A história do Egito não foi escrita só em papiros, mas também gravada nas lanças e escudos manchados de sangue à beira do Nilo. Imagine só, uma civilização que, por milênios, brilhou como um farol de cultura e poder. O Egito Antigo, terra de faraós e deuses, não só fascinou o mundo com sua riqueza cultural e monumentos grandiosos, mas também se ergueu e caiu através de batalhas épicas. Hoje vamos mergulhar naquelas batalhas que decidiram seu destino, onde cada vitória e cada derrota ressoou como um trovão pelas areias do deserto. Neste vídeo, vamos explorar 10 dessas batalhas que mudaram o curso da história egípcia para sempre. De Megido, onde a primeira batalha registrada da história mudou o equilíbrio de poder do antigo Oriente Médio, até Cádiz, a grande disputa entre egípcios e hititas que marcou o destino dos reinos, e Pelúzio, onde a astúcia persa selou o fim de uma era. Não vamos esquecer Heliópolis, onde a resistência egípcia enfrentou invasores com coragem e determinação. Cada confronto tem sua própria história para contar, e você vai entender por que esses momentos foram verdadeiramente decisivos. Então, se você ama história militar, estratégia e essas batalhas épicas que decidiram o futuro de um império, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Vamos atravessar milênios em 20 minutos. Prepare-se para desvendar os segredos das areias do tempo e as histórias de coragem e traição que deixaram marcas profundas na história do Egito. Vamos juntos nessa jornada do Nilo às fronteiras da eternidade. Batalha de Megido, o início da guerra registrada. No século XV a.C., uma batalha monumental foi travada, marcando a história como a primeira guerra registrada, a Batalha de Megido. Sob o comando do faraó Tutemés III, o Egito enfrentou uma coalizão de príncipes cananeus, liderados pelo rei de Cádiz. Este confronto não apenas decidiu o destino do Egito, mas também redefiniu as táticas de combate da época. Tutemés III, um líder visionário e estrategista nato, sabia que a vitória dependia de uma abordagem inovadora. Ele optou por uma estratégia ousada e surpreendente, conduzindo suas tropas através de um caminho estreito e perigoso, desafiando todas as probabilidades. Essa decisão audaciosa pegou os inimigos de surpresa, permitindo que o exército egípcio cercasse e atacasse com eficácia devastadora. No coração dessa batalha estava o uso inovador das carruagens. Os egípcios, mestres na arte da guerra com carruagens, empregaram-nas de forma estratégica, transformando-as em armas poderosas no campo de batalha. As carruagens não eram apenas veículos de transporte, eram plataformas móveis de batalha, possibilitando ataques rápidos e mortais que desestabilizaram a coalizão cananeia. Com arqueiros habilidosos a bordo, as carruagens egípcias espalharam o caos entre as fileiras inimigas, provocando terror e desordem. A vitória em Megido foi um marco que consolidou o Egito como uma potência regional. Tutemés III não apenas assegurou uma importante vitória militar, mas também estabeleceu um império que floresceria por séculos. A vitória em Megido foi mais do que uma conquista territorial. Foi a confirmação do domínio egípcio sobre a região, subjugando seus inimigos e consolidando sua influência política e econômica. E se Megido foi o nascimento da guerra registrada, Cádiz foi o palco onde diplomacia e destruição dividiram a mesma carruagem. Batalha de Cádiz, o confronto dos gigantes. No vasto campo de batalha às margens da cidade de Cádiz, no século XIII a.C., duas das maiores potências do mundo antigo se enfrentaram em um espetáculo de força e estratégia. De um lado, o jovem e ambicioso faraó Ramsés II, determinado a reafirmar o poder egípcio sobre a região. Do outro, os astutos hititas, liderados pelo rei Muwatalli,
prontos para defender suas terras e desafiar a supremacia egípcia. A Batalha de Cádiz não foi apenas uma luta por território. Foi a maior batalha de carruagens já registrada na antiguidade. Cerca de 5.000 carruagens transformaram a planície em um campo de manobras velozes, onde cada decisão podia significar a vitória ou a derrota. Ramsés, cercado pelas tropas inimigas, demonstrou uma coragem inabalável, liderando seus homens em um contra-ataque desesperado que se tornaria lendário. Apesar do impasse, com nenhum dos lados alcançando uma vitória decisiva, o confronto teve um impacto duradouro. A necessidade de estabilidade e paz levou ao primeiro tratado de paz conhecido na história, assinado entre Ramsés e Muwatalli. Este tratado não apenas encerrou as hostilidades, mas também estabeleceu uma nova era de cooperação entre as duas nações, garantindo a paz nas fronteiras egípcias por muitos anos. Para Ramsés, a Batalha de Cádiz serviu para fortalecer sua imagem como um faraó guerreiro, destemido e capaz. Ele usou este confronto em sua propaganda, retratando-se como o herói que enfrentou sozinho os inimigos, solidificando seu legado como um dos maiores líderes do Egito. Da grandiosidade de Cádiz, mergulhamos no silêncio sombrio de Pelúsio, onde o medo era tão letal quanto a espada. Batalha de Pelúsio. A conquista com terror. A Batalha de Pelúsio, travada no século VI a.C., é um exemplo impressionante de como a criatividade e o conhecimento das crenças inimigas podem ser usados como armas de guerra. Este confronto decisivo entre o Egito e o Império Persa marcou o início da dominação persa sobre a terra dos faraós, mas foi a estratégia única de Cambises II que selou o destino dos egípcios. Cambises II, rei da Pérsia, estava determinado a conquistar o Egito, um dos últimos grandes reinos a resistir à expansão do Império Aquemênida. Sabendo da profunda religiosidade dos egípcios, que veneravam animais como encarnações dos deuses, Cambises concebeu um plano que explorava essa devoção. Ele ordenou que seus soldados capturassem gatos e outros animais sagrados para os egípcios e os levassem à linha de frente da batalha. Quando o exército persa avançou sobre Pelúsio, os soldados egípcios, ao verem os animais sagrados sendo usados como escudos, hesitaram em atacar. A visão dos gatos, que na cultura egípcia eram associados à deusa Bastet, paralisou os defensores. Atacar os persas significaria ferir ou matar os animais, algo impensável para os egípcios. Esta manobra psicológica desestabilizou completamente o exército egípcio, que perdeu sua organização e força de combate. A vitória dos persas em Pelúsio não foi apenas militar. Foi um golpe profundo na moral dos egípcios. Com a cidade em suas mãos, Cambises II avançou rapidamente para o coração do Egito, consolidando o controle persa sobre o antigo império. O Egito foi então incorporado ao vasto território do Império Aquemênida, uma mudança que alteraria o curso de sua história para sempre. E se os persas conquistaram com astúcia, os egípcios também sabiam contra-atacar, como provaram em Heliópolis. Batalha de Heliópolis, o retorno do Egito aos próprios filhos. No século V a.C., o Egito estava sob o jugo do Império Persa, uma era de domínio estrangeiro que sufocava nessa antiga civilização às margens do Nilo. A Batalha de Heliópolis emergiu como um griado de liberdade. Liderados por Amirtaeus, um herói que se ergueu das sombras do delta do Nilo, os egípcios estavam determinados a recuperar o que lhes pertencia por direito. Amirtaeus, com sua astúcia e profundo conhecimento das terras egípcias, reuniu um exército composto por homens fervorosos, ansiosos para libertar sua terra natal. O campo de batalha em Heliópolis fervilhava de tensão, enquanto os soldados egípcios se preparavam para enfrentar as forças persas,
que até então pareciam invencíveis. Com inteligência estratégica, Amirtaeus explorou o terreno a seu favor, conhecendo cada palmo da terra que almejava libertar. O choque das armas e o clamor dos combatentes encheram o ar. Amirtaeus liderou seus homens com uma paixão que incendiou o espírito de luta dos egípcios. A batalha foi feroz, e o chão, antes sagrado, tornou-se um campo de glória e sacrifício. Os egípcios, com uma força renovada, conseguiram o impensável. Derrotaram o opressor persa, marcando a retomada da independência e o retorno do poder aos filhos do Egito. Este triunfo, embora breve, foi um momento crucial na história do Egito. A vitória em Heliópolis não apenas libertou o país, mas também reacendeu a chama do orgulho e da identidade egípcia, ainda que soubessem que o perigo não estava completamente afastado. Mas nem todo sol brilha por muito tempo. E em Gaza, o Egito veria o começo de um novo domínio estrangeiro. Batalha de Gaza. A queda para Alexandre. A Batalha de Gaza, ocorrida no século IV a.C., foi um momento decisivo na campanha de Alexandre, o Grande, para conquistar o Egito. Este confronto marcou não apenas uma vitória militar, mas também uma transformação cultural e política no antigo reino dos faraós. Alexandre, com sua reputação de invencível, marchou para Gaza, a última fortaleza que se interpunha entre ele e o domínio sobre o Egito. A cidade estava bem fortificada, mas a determinação e a estratégia do jovem comandante macedônio não deixaram espaço para a derrota. Com um cerco hábil e bem planejado, Alexandre conseguiu romper as defesas de Gaza em um tempo surpreendentemente curto, demonstrando mais uma vez seu gênio militar. A vitória em Gaza foi rápida, mas seu impacto foi profundo. Ao entrar no Egito, Alexandre foi recebido não como um conquistador estrangeiro, mas como uma figura quase divina, um libertador dos persas que governavam a região há 200 anos. Sua chegada era vista como um renascimento, uma nova era para o Egito. O povo, fascinado pela aura quase mística de Alexandre, aceitou seu domínio de bom grado, facilitando a transição para o controle macedônio. Esta batalha e a subsequente aceitação popular de Alexandre marcaram o início da era greco-egípcia, uma fusão de culturas que influenciaria a história do Egito por séculos. O domínio macedônio trouxe uma nova dinâmica ao Egito, preparando o palco para a dinastia ptolemaica, que governaria após a morte de Alexandre. Com a vitória em Gaza, Alexandre não apenas conquistou uma nova terra. Ele abriu as portas de um novo Egito. Um Egito que seria moldado e governado por Ptolemeu, seu general, que construiria um trono sólido nas areias da sucessão. Batalha de Alexandria, o nascimento de um reino. A Batalha de Alexandria marcou um momento decisivo logo após a morte de Alexandre, o Grande, quando seu vasto império se fragmentou entre seus generais. Entre eles estava Ptolemeu, um dos mais astutos e ambiciosos. Ele vislumbrava um futuro grandioso para si no Egito, uma terra de riquezas e história milenar. No entanto, para concretizar sua visão, ele precisaria enfrentar rivais igualmente determinados. Os confrontos começaram quando Ptolemeu se recusou a entregar o corpo de Alexandre para ser enterrado na Macedônia, preferindo levá-lo para o Egito. Essa audaciosa decisão não apenas desafiou seus rivais, mas simbolizou sua intenção de se legitimar como o herdeiro espiritual de Alexandre no Egito. Isso irritou especialmente Pérdicas, o regente do império, que viu nisso uma traição. A tensão culminou em uma feroz batalha perto de Alexandria. Ptolemeu, conhecedor do terreno egípcio, utilizou estratégias brilhantes para desestabilizar as forças de Pérdicas. Ele contava com o apoio dos egípcios locais,
que viam nele um líder capaz de trazer estabilidade após anos de turbulência. As margens do Nilo testemunharam manobras táticas impressionantes, com Ptolemeu explorando o terreno pantanoso a seu favor, enquanto Pérdicas lutava para manter suas tropas unidas. O resultado foi uma vitória decisiva para Ptolemeu. A derrota desmoralizou Pérdicas, que acabou sendo assassinado por seus próprios oficiais. Com isso, Ptolemeu consolidou seu poder no Egito, inaugurando a dinastia ptolemaica, que governaria por quase 3 séculos, até o reinado icônico de Cleópatra. Essa batalha não foi apenas uma disputa por território. Foi o nascimento de um reino que mesclaria a cultura grega com a egípcia, deixando um legado duradouro. E foi da Alexandria grega que partimos para a última rainha do Egito e sua luta final nas águas de Ácio. Batalha de Ácio, a última resistência. Sob os céus de Ácio, em 31 a.C., as águas do Mar Jônico se tornaram palco de uma batalha naval que marcaria o destino do Egito. De um lado, Cleópatra e Marco Antônio, com seus imponentes navios de guerra, lutavam pela sobrevivência de uma era. Do outro, Otaviano, determinado a expandir o poderio romano e selar o destino de seu maior rival. O confronto prometia ser épico, com as forças de Marco Antônio compondo uma frota vasta, mas dividida entre lealdades e incertezas. À medida que as trombetas soaram e as velas foram içadas, o mar transformou-se em um campo de batalha caótico. Marco Antônio, conhecido por sua coragem e habilidade, comandava seus homens com firmeza, mas enfrentava um inimigo astuto e disciplinado. Otaviano, com sua frota organizada e estrategicamente posicionada, aproveitou-se das hesitações de seus adversários. Cleópatra, temendo a derrota iminente, tomou a decisão fatal de retirar sua frota, selando o destino de Marco Antônio. A retirada de Cleópatra, vista por muitos como traição, deixou Marco Antônio vulnerável. Sua frota, já em desvantagem, foi esmagada pelas forças de Otaviano. A derrota em Ácio não foi apenas uma perda militar, mas o fim de uma era. Com Marco Antônio e Cleópatra derrotados, o Egito perdeu sua independência, tornando-se uma província do vasto Império Romano. Assim, com a vitória de Otaviano, o Egito dos faraós chegou ao fim. Cleópatra, a última rainha do Egito, viu seu reino ser absorvido por uma nova ordem mundial. A Batalha de Ácio representou não apenas uma mudança de poder, mas o início de uma nova era sob o domínio romano, que moldaria o futuro do Egito por séculos. Quando as velas afundaram em Ácio, afundou também o Egito dos faraós. Mas o espírito de resistência viveria em outras revoltas. Revolta de Bucolias, a ira dos camponeses. No século II d.C., o Egito, sob domínio romano, fervilhava de tensões sociais e econômicas. Um dos episódios mais marcantes desse período foi a Revolta de Bucolias, uma insurreição que explodiu nas margens do Nilo, liderada por camponeses cansados da exploração imperial. Esses trabalhadores da terra, conhecidos como bucólitas, estavam exaustos do peso dos impostos e da opressão das autoridades romanas, que drenavam suas colheitas e suas vidas. A revolta começou como um sussurro de descontentamento, mas rapidamente se transformou em um grito ensurdecedor de resistência. Os bucólitas, munidos de ferramentas agrícolas improvisadas como armas, se uniram sob a liderança carismática de um homem chamado Isidoro. Ele se tornou a voz dos oprimidos, prometendo libertá-los das correntes da injustiça e restaurar sua dignidade perdida. A resposta romana foi rápida e brutal. Determinados a esmagar qualquer desafio à sua autoridade, enviaram tropas para sufocar a rebelião. Os bucólitas, embora corajosos, eram em sua maioria camponeses mal armados enfrentando as legiões romanas bem treinadas.
A luta foi feroz e desigual, mas a determinação dos camponeses deixou uma marca indelével na memória coletiva do Egito. Embora a revolta tenha sido sufocada com violência, ela se tornou um símbolo duradouro de resistência e coragem. Os bucólitas, mesmo derrotados, provaram que os gritos de liberdade poderiam ecoar através dos tempos, inspirando gerações futuras a se levantarem contra a tirania. Do grito dos campos brotou a sede de liberdade, mas ela voltaria com fogo e espada no deserto de Fayum. Rebelião de Fayum, o eco da independência. No coração do século III d.C., o Egito, sob o domínio romano, fervilhava com o desejo de independência. A rebelião de Fayum tornou-se símbolo dessa insatisfação. No vibrante oásis de Fayum, cercado pelo deserto, o povo egípcio, liderado por corajosos militares, ergueu-se contra a opressão estrangeira, sonhando em restaurar a glória dos faraós. Os ventos quentes do deserto trouxeram consigo um grito de liberdade. As tropas rebeldes, compostas por milhares de homens determinados, estavam dispostas a sacrificar tudo por um vislumbre de autonomia. Sob um sol implacável, a areia tornou-se palco de intensos confrontos. Os soldados egípcios, conhecedores do terreno e movidos por uma paixão ardente, enfrentaram as legiões romanas com uma ferocidade que reverberava de tempos antigos. As estratégias egípcias, baseadas em táticas de guerrilha e emboscadas, conseguiram inicialmente surpreender os romanos. No entanto, a máquina de guerra romana, bem equipada e disciplinada, começou a ganhar terreno. As esperanças de vitória dos rebeldes enfraqueceram à medida que os combates se intensificavam e as baixas aumentavam. Fayum, um oásis de vida e esperança, agora testemunhava o derramamento de sangue de seus bravos filhos. Por fim, a resistência egípcia foi esmagada. Os sonhos de independência foram enterrados sob as areias do deserto, junto com os corpos dos que lutaram por ela. A rebelião de Fayum, embora fracassada, deixou um legado de coragem e determinação. Cada batalha perdida era um lembrete pungente do espírito indomável que ainda pulsava no coração do Egito. O Egito queria respirar como no passado, mas seria em Heliópolis que a resistência encontraria seu último suspiro. Batalha final em Heliópolis, o golpe do Islã. Na alvorada do século VII d.C., o Egito encontrava-se em um ponto crucial de sua história. O Império Bizantino, que controlava a região, enfrentava a ascensão de uma nova força poderosa, os árabes muçulmanos. A batalha em Heliópolis seria decisiva, um verdadeiro divisor de águas que marcaria o fim de uma era e o nascimento de outra. Heliópolis, uma cidade com um profundo significado religioso e histórico, era o cenário perfeito para essa colisão de mundos. Os bizantinos, liderados pelo general Teodoro, estavam determinados a manter o controle sobre o Egito, uma joia estratégica e econômica do império. Em contrapartida, os árabes, sob a liderança do general Amr ibn al-As, estavam impulsionados por uma missão de expansão e a promessa de um novo mundo sob a bandeira do Islã. A batalha se desenrolou com intensidade. Os bizantinos, em inferioridade numérica, lutaram com bravura, mas enfrentavam um inimigo motivado e taticamente sagaz. A estratégia de Amr ibn al-As, que combinava manobras rápidas e ataques coordenados, desestabilizou as defesas bizantinas. A moral dos defensores começou a vacilar à medida que os muçulmanos forçaram seu caminho através das linhas bizantinas, quebrando sua resistência. Com a queda de Heliópolis, o destino do Egito foi selado. O Egito, por séculos um bastião da cultura faraônica e cristã, sob domínio bizantino, agora enfrentava uma transformação profunda. A derrota bizantina não foi apenas uma perda militar. Ela simbolizou o fim definitivo da herança faraônica como um poder político e o início da islamização do Egito.
Quando Heliópolis caiu, o Egito passou para um novo capítulo. Um novo tempo começava, mas com ele terminava a era dos deuses egípcios. Qual a batalha foi a maior? Quando falamos sobre as batalhas que moldaram o destino do Egito antigo, logo nos deparamos com a Batalha de Megido, ocorrida por volta do século XV a.C. Esta batalha é frequentemente reconhecida como a primeira registrada de forma detalhada na história, e sua inovação tática foi um marco significativo. O faraó Tutmés III demonstrou um brilhante entendimento militar ao utilizar uma estratégia de cerco para capturar a cidade fortificada de Megido. Esta abordagem não apenas garantiu a vitória egípcia, mas também estabeleceu um padrão para a guerra organizada nas civilizações futuras. Megido mostrou o início da guerra organizada. Avançando para a Batalha de Cádiz, travada no século XIII a.C. entre os egípcios, liderados por Ramessés II e os hititas. Esta batalha é notável não apenas pela sua escala, mas pela maneira como terminou. Ambas as partes proclamaram vitória, mas, na realidade, foi o primeiro tratado de paz registrado da história que selou o acordo entre os dois impérios. Cádiz ensinou o valor da diplomacia, demonstrando que, por vezes, a caneta é mais poderosa que a espada. Além disso, a batalha deixou um legado duradouro, simbolizando uma transição para políticas baseadas em acordos diplomáticos. Pelúcio, por outro lado, destaca-se pela sua inovação tática única. No ano 525 a.C., Cambises II do Império Persa usou uma estratégia surpreendente para derrotar os egípcios. Ele ordenou que seus soldados colocassem gatos, animais sagrados para os egípcios, à frente de suas tropas. Esta tática não apenas desmoralizou o exército egípcio, mas também evitou que eles usassem todo o seu poder de ataque, temendo ofender suas divindades. Pelúcio revelou que até um gato pode vencer um exército. A Batalha de Ácio, ocorrida em 31 a.C., foi uma batalha naval que marcou o fim do Egito como um reino independente. A vitória de Otaviano sobre a frota combinada de Marco Antônio e Cleópatra levou à anexação do Egito ao Império Romano. Em termos de importância estratégica, Ácio foi crucial, pois garantiu a supremacia de Otaviano, que se tornaria Augusto, o primeiro imperador de Roma. O impacto político de Ácio foi profundo, transformando o Egito de um reino independente em uma província imperial. E Ácio foi o fim de uma era de reinos e o começo de uma província imperial. Gaza e Heliópolis também figuram na lista de batalhas estratégicas importantes. A Batalha de Gaza, em 312 a.C., foi um confronto decisivo durante as Guerras dos Diádocos, destacando-se por sua importância na manutenção do controle sobre o Egito por Ptolomeu. Já Heliópolis, em 30 a.C., foi um complemento à Batalha de Áxio, consolidando o domínio romano sobre o Egito. O impacto político de Heliópolis foi significativo, pois reforçou a transição do Egito para uma província romana, enquanto Alexandria continuava a ser um centro cultural sob a nova administração. Por fim, o legado duradouro de Cádiz e Áxio não pode ser subestimado. Cádiz é lembrada como um símbolo de diplomacia e negociação, enquanto Áxio representa uma mudança definitiva na ordem mundial antiga, marcando a ascensão de Roma como uma potência global. Cada uma dessas batalhas, à sua maneira, contribuiu para o destino do Egito, mostrando como a guerra e a política se entrelaçam para moldar o curso da história. A que mais me impacta, sem dúvida, é a de Cádiz, porque ali não foi só a força das armas em jogo, mas a tentativa de transformar o conflito em convivência. E isso, para mim, é a verdadeira arte da guerra. Imagina estar naquele campo de batalha, onde cada movimento não era apenas uma questão de vitória,
mas uma busca por equilíbrio e paz duradoura. Foi um desses momentos em que as estratégias vão além das lanças e espadas e tentam construir algo maior. Você vai ver como isso virou o jogo para o Egito, moldando suas fronteiras e seu futuro. E você? Qual dessas batalhas você acha que realmente mudou tudo? Ou faltou alguma que merecia estar aqui? Comenta aí embaixo. Se inscreva, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem também é apaixonado por história. E fica ligado, porque está aparecendo na sua tela outros vídeos e nos vemos no próximo vídeo. A guerra continua.